Então, cada vez mais eu me sinto mais preparada para fazer uma viagem, para realmente trazer o inglês para dentro do meu dia a dia. O meu inglês antes era um inglês bem básico, assim, por mais que eu soubesse a parte gramatical e tudo mais que já vem de uma escola, mas eu tinha muito medo eu tenho medo, mas eu sei que contigo eu consegui destravar muito mais isso, porque a gente acaba aprendendo de uma forma muito mais leve. Eu acho que essa é a grande sacada, é a gente trazer o inglês, e tu trouxe isso para mim, o inglês de uma forma mais leve. Fazer assim, tenta, mesmo que tu errar, vai estar tudo certo. E realmente é isso, a minha última viagem me fez provar isso, que eu tentei de diversas formas e foi muito especial. Antes, na verdade, as aulas que eu tinha em inglês acabava sendo algo muito monótono, assim, né? Então, eu não tinha aquele amor pelo inglês e aquela vontade de aprender como a gente tem quando a gente faz esses 60 dias, porque tu te conecta muito mais com a língua, né? E da tua metodologia leve de fazer a parte do suveco, né? Onde a gente consegue identificar a frase e saber realmente se torna o inglês mais leve, de certa forma, né? Pô, que bacana. O pop, É, exato. 5W, 6H. 6H, exato. Eu acho que principalmente a identificação dos tempos verbais, assim, né? A gente identificar quando a gente está no passado, no presente, no futuro e quando as pessoas fazem algum tipo de questionamento para ti, né? Então, eu acho que hoje fica de uma forma mais clara a gente saber responder de uma forma mais fácil, porque tu entende aquilo que ele perguntou, o tipo de frase e formulação que se fez, né? Então, eu acho que se torna muito mais leve essa continuidade de uma conversação quando a gente entende dessa parte da tua metodologia. Então, eu acho que a metodologia antiga era muito um decoreba que não precisava, sabe? Assim, a gente saber que a gente está no presente é o do, no passado é o did. Então, da mesma forma que a gente aprende contigo, que é através das ferramentas, né, que é principalmente o POP, né, as perguntas objetivas para iniciar uma conversação e depois as explicativas, e quando tu faz o parafrasear, se torna muito fácil, porque as coisas, o inglês, ele é um pouco repetitivo, né? E se torna fácil essa conversação e acaba destravando o aluno muito mais rápido, né? Essa é a grande sacada. Eu me lembro que antes de tu iniciar nesses 60 dias, tu tinha feito uma viagem, né? Uhum, Tu tinha uhum. ido para Europa, se eu não me engano, tu tinha ido para o Japão. Japão. Isso, tu tinha ido para o Japão. E daí agora, por último, tu foi viajar para os Estados Unidos. O que que tu sentiu antes naquela viagem e o que que tu sentiu agora fazendo essa viagem com um inglês totalmente diferente agora? Então, a minha história com o inglês, na verdade, começou ainda antes dessa viagem para o Japão, onde eu fui numa outra viagem e entrei numa loja e eu não conseguia conversar com a pessoa, e eu sou uma pessoa muito comunicativa. E aquilo ali me frustrou muito, assim, onde eu vi que eu precisava realmente mudar a minha realidade em relação ao inglês, afinal a gente viaja e gosta muito de viajar. Então, quando a gente foi para o Japão, é um desafio, assim, porque o inglês deles também é bem diferente do que a gente aprende, né, do que nos Estados Unidos ou Europa, enfim. Mas o fato de entender eles era muito difícil, ainda mais, né, pelo sotaque e tudo mais. Mas essa última viagem, onde a gente foi para Aspen, foi muito especial, porque eu conseguia entender aquilo tudo que as pessoas falavam, respondia do meu modo, do meu jeito, né, de uma forma muito mais leve, mas principalmente dava realização em estar entendendo e estar conseguindo me comunicar, né? Então eu acho que esses 60 dias foram realmente muito relevantes para essa evolução. Nessa segunda parte agora, onde tu foi viajar, o que que tu notou de diferença agora de fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde tu conseguiu te comunicar de uma maneira mais clara? Como que foi tu passou por algum momento assim de frustração agora? Não passei por nenhum momento de frustração e muito pelo contrário, porque o Luciano, meu noivo, ele fala fluente e em muitos momentos a gente estava separados, porque a gente foi esquiar, ele descia e eu não. Mas foi muito positivo o inglês, porque um momento eu fui comprar um café e o cara conversou comigo, perguntou de onde eu era, né?
E eu consegui responder e até falei para ele, desculpa pelo meu inglês. E ele olhou para mim e falou assim, tu não precisa te desculpar, porque o teu inglês está muito bom. E isso foi muito legal, assim, sabe? Porque realmente quando a gente está sozinho e se desafia, a gente se desafia para um momento bom e o inglês foi essencial para isso. Pô, show de bola, Lu. Eu acho que essas perguntas que eu te fiz aqui são exatamente as perguntas assim que eu precisava saber de ti, como que tu estava também se sentindo de todo esse período. E essas perguntas aqui são as perguntas que eu também precisava para pegar todo o teu depoimento nessa trajetória agora. Perfeito. Eu acho Ah, que é uma coisa doida essa do inglês, né? Porque isso que a gente falou agora de uma semana sem, ou um final de semana sem estudar ou sem estar presente no inglês, já faz totalmente uma diferença, assim, né? Então, eu acho que as aulas VIPs são realmente importantes porque tu consegue ter um contato todos os dias com a língua de certa forma. Mesmo que seja um dia que tu não esteja tão bem, ou seja um dia que realmente tu estar ali. E o que eu acho que é o diferencial de tudo é que tu pensa que tu vai fazer 60 dias todos os dias e vai ser uma coisa monótona, que vai ser uma coisa cansativa. E realmente tu transforma essa ideia com a gente, assim, porque tu desconstrói a gente de certa forma, né? Além do desafio de aprender todo dia uma coisa diferente, uma coisa nova, aquele dia que tu captura que a gente não tá tão presente ali, tu faz com que a gente esteja presente. E isso que é um grande diferencial teu como pessoa. É olha muito só. legal mesmo, porque assim, eu sempre falava assim, antes, nas últimas aulas que eu tava indo com minha outra professora, tipo, Aham. eu tô pensando assim, que merda hoje fazer inglês, tipo, hoje eu não queria, sabe assim, hoje eu não queria, hoje eu não, sabe, eu não tava afim, e isso, Aham. e não acontece contigo, porque o fato também da gente estar todos os dias, né? Eu acho que isso é Tem bem, muita bem. gente que acha, né? Bah, mas fazer todo dia deve ser chato, né? Exato, é isso, mas é que eu acho que tu cria um desafio para ti, né? Eu sou muito movida a isso, assim, sabe? Tipo assim, se eu vou fazer um negócio bem feito. E quando tu pensa que é por um período ainda curto, de certo modo, né? Assim, tu pensa assim, poxa, então eu tenho que me dedicar ainda mais para aquele negócio dar certo, né?